Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando a nossa aula online, né? Nossa aula online e eu quero iniciar com vocês falando de onde a gente parou, tá? Mas eu quero recomeçar, tá bom? Eu acho que esse assunto é um assunto muito importante e nós, como igreja, nós precisamos entender algumas coisas, entender como funciona as coisas de Deus, tá? E antes de nós começarmos nossa aula, eu quero te perguntar algo muito importante. Você sabe qual é a diferença entre talento e dom espiritual? Você sabe qual é a diferença? Porque muita gente serve na igreja, tá? Muita gente trabalha com talentos, mas ainda não entendeu o que é dom espiritual, infelizmente. E quando isso é mal compreendido, a pessoa serve, mas não frutifica. Ela trabalha, mas não vê resultados espirituais. Se esforça, mas não vê transformação. E por isso eu quero fazer uma pergunta para você. Qual talento que você sabe que Deus te deu desde pequeno? Você sabe? Qual talento que você tem? Qual as suas habilidades? Sabe? Isso é algo que você tem que buscar e compreender e tentar, né, te conhecer. Quais são as suas habilidades? Tá certo? Então, para começarmos, nós iremos, pegue sua Bíblia, nós iremos ler um pouco, tá? Lá em 1 Coríntios 12, vai ser o nosso texto base. Lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, tá bom? Deixa eu abrir aqui, estava aberto, mas o vento espalhou aqui. E eu vou abrir aqui com vocês, tá bom? Lá em 1 Coríntios 12, confesso para vocês que para mim está sendo uma novidade fazer isso, tá? Então vamos lá, 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada manifestação do Espírito visando ao bem comum. Só até aí, tá? Então, aqui nós vemos que fala sobre que há diversidade de dons, mas o Espírito, ele é o mesmo. Ou seja, há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo de Deus, certo? Esse é o ponto de partida da nossa aula. Deus dá talentos para todos os seres humanos, mas os dons espirituais Ele dá apenas aos seus filhos, através do Espírito Santo, tá bom? Então, o que nós entendemos? Que talento se dá a todos os seres humanos, todos têm uma habilidade, têm um talento, tá certo? Mas os dons espirituais só é dado pelo Espírito Santo. Isso é dado aos filhos de Deus, aqueles que confessam, aqueles que reconhecem que o Senhor é o único Deus, o único Salvador, o único Senhor, aqueles que confessam ao Senhor Jesus, para eles são dados os dons espirituais, tá? E aí, vamos lá, o que são talentos? O que são talentos? Talentos são habilidades naturais, tá bom? São coisas que você já fazia bem mesmo antes de conhecer Jesus. São coisas que você, muitas vezes, muitas pessoas já nascem, já descobrem ali
a mãe já descobre ali, meu filho é bom nisso, meu filho sabe fazer isso, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Aí, um exemplo. Pessoas que nasceram com facilidade de cantar, certo? Tem pessoas que nascem ali com aquela voz, com aquela facilidade para cantar, e tem outras que já não tem voz nenhuma para cantar. Ali é um talento. Aquela pessoa nasceu com um talento de cantar. Pessoas que desenham desde criança, tem pessoas muito criativas que desenham ali um desenho, olha ali, tira da imaginação e ele faz aquele desenho maravilhoso. Eu, pelo menos, não sou boa de desenhar, né? E muita gente tem dificuldade, mas tem crianças que têm assim, uma habilidade fantástica para desenho. Tem gente que sempre organizou tudo, tem aquele cuidado, aquele zelo em organizar, em querer as coisas tudo direitinho, organizadinha, tem aquela habilidade para aquilo, né? Gente que sempre foi comunicativa, tem pessoas que falam demais. Eu me lembro de quando eu era criança, eu não tinha essa habilidade de se comunicar, né? Eu fui, na minha vida adulta, eu comecei a me comunicar, a falar em público, porque eu sempre fui muito tímida, para quem não sabe, eu era muito tímida, né? Para falar em público, para apresentar trabalhos, e aí, mas eu sempre venci aquele medo de falar em público, de apresentar os trabalhos na época do colégio, né? Então, assim, mas tem gente que já nasce ali com aquela facilidade de se comunicar, que eu fico besta, tá? Então, assim, o talento, ele é construído com treino, com prática e com dedicação. E Deus vai cobrar o uso do talento, tá? Assim como diz lá na parábola dos talentos, em Mateus 25. Depois você abre e lê lá em Mateus 25, que fala justamente sobre os talentos. Ou seja, todo mundo é entregue um talento para usar na sociedade, tá? São as suas armas, vamos dizer assim. Suas armas que você vai usar nesta terra, certo? Para trabalhar, você vai desenvolver, né? Então, é seu. É um talento que foi entregue a você, para você viver aqui neste mundo, vamos dizer assim, tá bom? E uma pergunta, tá, para vocês é: que talento você acredita que Deus quer desenvolver ainda mais em sua vida? Eu não tinha talento nenhum para habilidades para poder fazer coisas manuais. Não tinha nenhuma. Eu fui desenvolver esses talentos de fazer coisas manuais, né? Depois do nascimento da minha primeira filha, que eu fui querer fazer aqueles mêsversário, né? E aí eu olhava uma foto na internet, achava legal, e eu ia lá e fazia manualmente, tá? Então, assim, foi uma habilidade que eu adquiri e que eu busquei aprender depois do nascimento da minha primeira filha, tá? E a habilidade com algumas coisas na internet e tudo, também foi depois que eu me tornei mãe, no período da Covid, né, que nós estávamos todos em lockdown, e aí eu estava em casa de resguardo e eu fui atrás de estudar, né, e aí eu desenvolvi algumas habilidades, tá? Mas é algo que precisa ser estudado ainda, ser aperfeiçoado. Amém? E aí, o que são dons espirituais? Agora entramos no sobrenatural, tá?
Os dons espirituais não nascem com você, diferente dos talentos. Os talentos, muitos nascem com ele e muitos desenvolvem depois, tá bom? Através de conhecimento, de querer aprender. Já os dons espirituais, você não nasce com ele, porque eles são dados pelo Espírito Santo depois que você aceita Jesus. Então, você só passa a ter, né, os dons do Espírito Santo depois que você aceita Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo precisa habitar dentro de você, porque esses dons são do Espírito Santo. Entendeu? São dons espirituais. Então, como que você vai ter um dom espiritual se você não tem o Espírito Santo de Deus? Não tem como. Então, você precisa ter o Espírito Santo de Deus para que você venha desenvolver um dom espiritual, porque é o Espírito Santo que nos dá, tá certo? E você não aprende um dom, tá? Que fique claro sobre isso. Você não aprende um dom. Você recebe um dom. Você não aprende, você recebe, tá certo? E a diferença é que talento impressiona. Já o dom espiritual, ele transforma. O talento, ele impressiona muita gente. Você escutar ali uma voz bonita, você fica assim impressionado. Você vê uma roupa muito bem trabalhada, você fica impressionado. Mas já um dom espiritual, ele traz transformação na vida do ser humano, tá certo? E uma pergunta para vocês. Você já viu alguém sendo usado por Deus de forma sobrenatural? Você já viu ali alguém orar, usar o dom da fé e a pessoa, o dom de cura, vamos dizer assim, o dom de cura e a pessoa ser curado ali naquele momento? Tipo, uma pessoa tá com um diagnóstico de câncer. E aí, alguém orou, certo? Alguém orou ali naquele momento e aquela pessoa foi curada. Você já presenciou isso? Você já viu isso? E aí eu te pergunto, como foi? Depois você comenta para mim as suas experiências sobre isso, tá bom? Os dons espirituais, vou dizer para vocês agora quais são, mas eu vou só fazer a introdução, porque isso aqui eu estou fazendo uma introdução, para nas próximas aulas nós falarmos sobre cada um. Eu acho que eu vou separar uma aula para falar de um, depois a outra para falar de outro, e aí para a gente poder conhecer melhor sobre esses dons espirituais, tá? E os dons espirituais, com palavra de sabedoria, saber como agir em situações difíceis com a direção divina. 2, palavra de conhecimento, que é uma revelação de algo que a pessoa não teria como saber naturalmente. Isso é a palavra de conhecimento, é uma revelação de algo que a pessoa não tem como saber naturalmente, tá bom? A fé, essa fé não é aquela fé que a gente escuta muitas pessoas dizerem: ah, eu tenho fé em Deus, ah, eu tenho fé que meu filho vai entrar numa faculdade, ah, eu tenho fé que disso ou daquilo. Não é essa fé, tá? É a fé que traz convicção sobrenatural para acreditar no impossível, tá bom? É tipo assim, uma pessoa, já que a gente usou o exemplo da pessoa diagnosticada com câncer, né? Para a medicina, o câncer, ele é algo impossível,
né? Dependendo do estado, do grau, ele é impossível, não tem cura, né? Só tem ali o alívio para a pessoa morrer bem, né, e tal, com conforto. Mas aí vem a fé, né? Vem a fé de acreditar que ela está curada. Aquilo que é impossível aos olhos humanos, para ela é possível, é capaz e ela já recebeu. É acreditar no impossível, no improvável, certo? É esse tipo de fé, tá bom? Dons de cura. É quando Deus usa a pessoa para curar doenças físicas, doenças emocionais, doenças espirituais. Tipo, um exemplo. Para a medicina, a depressão não tem cura. É uma doença emocional, tá? Mas não tem cura. Tem o tratamento. Ou seja, você vai ter que conviver tomando remédios para a depressão, para a ansiedade. E não tem cura. Você tem que sempre estar ali tomando aqueles medicamentos e fazendo terapias, né? Mas aqui entra o agir de Deus e a fé do impossível, tá certo? Então é quando Deus usa uma pessoa para curar doenças físicas, doenças emocionais e doenças espirituais, tá bom? Operação de milagres. Acontece algo além das leis naturais. Um milagre. É um milagre, é algo sobrenatural. Aconteceu, tá? É algo que vai além do que os nossos olhos acreditam, tá certo? Profecia é quando é transmitido a vontade de Deus para edificar, para exortar e para consolar o povo de Deus. É quando Deus usa alguém ali para transmitir aquilo que Ele quer falar, para edificar a igreja, para corrigir a igreja e também para trazer consolo para a igreja, tá certo? Então, seria a profecia. Também temos o discernimento de espíritos. Isso é muito incrível, o discernimento de espírito. É quando você reconhece o que é de Deus, o que é da carne e o que é do inimigo, tá? É você discernir, será que isso é de Deus? Será que isso vem da carne? Ou será que isso é o diabo, é o inimigo, né? Então, é essa capacidade de discernir os espíritos, tá certo? E só quem pode dar é o Espírito Santo de Deus, tá bom? E tem a variedade de línguas. É você orar ou falar em línguas espirituais além do entendimento humano, tá bom? E um texto que eu quero deixar para vocês lerem, é lá em Atos, capítulo 2, que fala sobre as línguas, as variedades de línguas, tá? Que foi o Pentecostes, né? Que muitos leem, tá bom? Que foi a descida do Espírito Santo, depois que Jesus morreu, depois que Jesus foi ao céu. Lá em Atos 2, você depois abre sua Bíblia e lê, você vai ver que ali, quando foi derramado sobre ele diversidade de línguas. E essas línguas, muitas pessoas de muitas nações compreendiam o que eles estavam falando. Então, essa variedade de línguas é que vai além do entendimento humano. Tipo, eu não sei inglês, mas ali Deus, eu tenho aquele dom de falar inglês. É incrível, né? Aqui a gente vê essa variedade de línguas que fala assim, ó, lá no versículo 3, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Tá? Então aqui a gente vê esse dom de variedade de língua. E tem também a línguas estranhas, né? A língua dos anjos, que muitos falam, muitos conhecem. E essa língua dos anjos, ela é para a sua edificação própria, tá bom? E já você falar em outras línguas, né? E quando tem a interpretação, alguém que interprete essa língua, ela vai edificar a igreja, tá certo? Já línguas dos anjos, né, conhecida como língua dos anjos, né, ela vai edificar a você mesmo, tá bom? Então, a língua dos anjos edifica a você que está falando na língua dos anjos, tá bom? Qual desses dons, tá bom? Uma pergunta para vocês. Qual desses dons você sente que Deus já está despertando em você? Qual desses dons você sente que Deus colocou em mim esse dom? O dom de cura, o dom de discernir os espíritos, o dom da profecia. Qual dos dons que Deus te entregou, né? E voltando aqui sobre a diferença entre talento e entre dons, tá? O talento, que fique bem claro isso, o talento, você nasce com ele, tá bom? É algo que é natural, todos têm talento, e ele é desenvolvido com prática, e ele vai servir para o mundo, ele vai servir no mundo, tá certo? Diferente do dom espiritual. O dom espiritual, ele é concedido pelo Espírito, ele é sobrenatural, apenas os salvos recebem, tá bom? E ele é desenvolvido através de comunhão com o Espírito. Então, para você desenvolver um dom espiritual, você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você precisa buscar a Deus, tá certo? Você precisa ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, tá bom? E já ele, diferente do talento que serve para no mundo, né? O dom espiritual, ele só serve para o reino, tá bom? Ele só vai servir para a edificação da igreja, tá certo? Os dois vêm de Deus, tá? Tanto o talento quanto o dom, os dois vêm de Deus. Mas cada um tem um propósito específico, tá bom? Mas confundiu agora a minha cabeça. Como é que pode? Recapitulando, os talentos Deus nos dá, tá certo? E os dons também Deus que nos dá. Talento você usa no mundo e é natural, é algo natural. Todos têm, independente se serve a Deus, se não serve, todos têm um talento, todos. Já o dom, você só passa a adquirir um dom, Deus só passa a lhe dar um dom depois que você aceita Jesus, que você tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, e aí Deus vai te dar um dom para você usar para a igreja, para o corpo de Cristo, para o reino de Deus, tá certo? E quando o talento encontra o dom, é algo fantástico, tá? É algo assim maravilhoso. Quando você entrega seus talentos que são naturais
e o Espírito Santo coloca um dom sobre você, o natural se junta com o sobrenatural e você se torna uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Exemplos que eu vou falar para você, tipo, um cantor muito talentoso, ele pode emocionar multidões. Quando ele canta, muitas pessoas, independentes se são cristãs, se não são, vai emocionar ali todo mundo, tá? E um cantor com um dom de adoração, de libertar, né? De curar, um dom de palavra de sabedoria, né? É diferente. Por quê? Porque quando junta o talento com o dom, ele tanto vai emocionar, quanto que ele vai transformar uma vida, tá certo? Um professor muito talentoso ensina, e já um professor com dom de ensino, ele transforma. Ele pode transformar uma vida. Um líder muito talentoso em organizar, em liderar. Já um líder com dom pastoral, ele pode curar feridas, ele pode transformar uma vida. Entendeu? Então, quando nós juntamos os dons, os talentos com os dons, ele pode fazer uma transformação na vida de alguém. Amém? E os talentos não. Os talentos só vai trazer uma admiração, uma emoção passageira, tá? E o que eu quero deixar para vocês é 3 coisas. Hoje você vai fazer 3 coisas, tá bom? Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus para te revelar seus dons. Uma atividade para vocês. Você vai pedir ao Espírito Santo para revelar os seus dons. Você vai oferecer seus talentos naturais a Deus. E você vai buscar comunhão diária. Porque é a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, que os dons se manifestam. Tá certo? Então, essa vai ser a atividade para vocês. Você vai pedir para que Deus te revele os dons que Ele tem sobre você, que Ele te entregou. E você vai oferecer os seus talentos naturais para Deus. E você vai buscar comunhão diária com o Espírito Santo de Deus, para que esses dons que Deus está te entregando, ele venha ser manifestado, tá certo? E para encerrar, né? Para encerrar essa nossa primeira aula, eu quero que você guarde uma frase, tá certo? A frase é o seguinte: talento é um presente de Deus para você. Dom espiritual é um presente de Deus através de você. Então, o talento é um presente que Deus te entrega. Já o dom espiritual é um presente que Deus te entrega para que, através de você, vidas venham ser transformadas. Tá bom? Dom espiritual é um presente de Deus através de você. Deus vai te usar. Deus vai te usar com aqueles dons para impactar outras vidas. Quando você entende isso, você descobre sua identidade no corpo de Cristo. E você começa a viver o que nasceu para viver. Quando você entende isso, que você precisa colocar o seu talento e buscar os dons do Espírito Santo e unir os dois, você vai entender qual é a sua identidade, o que de fato você foi chamado por Deus, tá? Porque muitas vezes tem muitas pessoas dentro da igreja que não busca, que não sabe para que foi chamada, que não se sentem perdidas dentro do corpo de Cristo, né? E sendo que a Bíblia fala que nós todos somos importantes dentro do corpo de Cristo. E todos nós temos uma função. Então você precisa descobrir para que você foi chamado. Qual a sua identidade dentro do corpo de Cristo. Tá entendendo? Então, é isso, né?
Espero vocês nas próximas aulas. Vou gravar mais vídeos. Confesso para vocês que esses vídeos, que para mim está sendo um desafio, tá? E eu espero contribuir para o conhecimento de vocês. Espero estar colaborando para o reino de Deus.